Boa tarde, gente. Quero pedir desculpa, nós tivemos um problema técnico, abrimos um novo link. Esperamos que todos consigam acessar esse novo link para a entrevista de hoje do programa Política e Poder. Nós somos os portais associados, agradecemos a audiência de vocês, as sugestões que vocês nos trazem. E hoje nós estamos de volta, dia 3 de março, com mais um assunto relevante, um assunto que envolve todo o Amazonas, já que vamos falar da Universidade do Estado do Amazonas, a UEA, que está em praticamente todos os municípios colaborando com a melhoria de vida. Meu finado pai dizia, estudar é o único caminho. E hoje nós temos aqui, a UEA está no processo de eleição para o novo reitor e vice-reitor, e nós temos aqui um dos candidatos, que é o André Zogaíbe. Está aqui ao meu lado. Como vocês podem ver aí, pedi do nosso diretor para colocar a imagem do nosso convidado, para eu poder fazer a introdução. O André Zogaíbe tem 39 anos, se formou na Escola Técnica Federal do Amazonas no 2º grau, assim como eu, orgulhosamente, ETFA, e, na sequência, já entrou na universidade, fez o curso de Administração Pública, e de lá optou pela docência, estudou bastante, já foi pró-reitor do curso de extensão, de planejamento em 2010 e de extensão em 2013. O André tem 39 anos, como vocês podem ver, um cara bastante jovem, mas com muito conteúdo. E de lá já são 14 anos como professor da UEA. Eu entrei no concurso, na verdade eu sou aluno da primeira turma, né, 2001, então estou na UEA desde a sua criação. Eu gosto de um termo que as pessoas estão usando agora na campanha, dizer que eu sou um candidato raiz. Raiz, com certeza. E sou do primeiro edital de concurso, que foi o edital 01 em 2008. Nosso concurso foi em 2007, entramos em 2008, de lá para cá já são 14 anos como docente. Muita gente, quando a gente fala dessas instituições de grande tamanho assim, a gente, no nosso imaginário, o cara que dirige isso é um cara de cabelo branco já e tal. E você, além de ter essa experiência dentro da própria universidade, também já tem experiência na administração pública. Há pouco tempo você deixou de ser o diretor-presidente da Amazonprev. É um trabalho bem destacado por tudo que você fez lá. Parabéns pelo trabalho. Mas, assim, já está preparado para a dimensão que é a UEA, as necessidades da UEA? Bem, a Amazonprev é uma dimensão também tão grande quanto, né? Nós cuidamos de todos os servidores públicos do Estado do Amazonas na Amazonprev, do Estado todo, seja do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas, então... E no Estado todo, é capital, é interior. Então, eu digo uma coisa, e eu agradeço o elogio pela gestão que nós fizemos lá, nós fizemos uma gestão compartilhada. As pessoas lá participaram dos processos decisórios. Isso é muito importante. Então, ninguém faz gestão sozinho. Eu indico, eu cobro, né? Não é assim que as coisas funcionam no século XXI. Então, nós fizemos uma gestão dialogada, atendendo às necessidades legais e às necessidades das pessoas, né? Então, cumprimos com todo o regramento legal que nos foi imposto pela Constituição Federal, com o advento da emenda constitucional número 103 em 2019, da reforma da Previdência, como todos os estados tiveram a obrigação de fazer, não teve nenhum estado que não o fez, né? Só que aqui os danos foram bem menores para o servidor, porque nós fizemos uma boa gestão e nós não implementamos aqui, por exemplo, o aumento do tempo de contribuição, o aumento da idade, né, por conta desse trabalho que veio sendo feito, um trabalho de base, né? Então, isso é reflexo de todo um esforço técnico e coletivo, e a gente quer levar isso para a universidade. A universidade é a minha casa, né? A minha vida profissional e acadêmica se confunde com a própria existência da universidade, né? Então, eu tenho esse dever de dar isso para a instituição. E eu quero fazer isso com uma boa equipe, com pessoas que estão inseridas na universidade já há muito tempo, né? Tem gente dizendo que gente que nem participa dos nossos processos de decisão, que a gente nem participa das nossas discussões, dizendo que a gente vai demitir todo mundo, etc. e tal, se a gente ganhar, eu já vejo até como desespero, mas falar esse tipo de coisa. A gente não vai demitir as pessoas em massa, é só olhar para a Amazonprev. A gente não demitiu ninguém na Amazonprev, né? E a gente conseguiu, através de uma boa gestão, fazer com que essas pessoas se sentissem
realmente motivadas e trabalhassem em prol da instituição, que é o que a gente quer. A gente quer trabalhar na UEA sem pressão, sem essa pressão que hoje permeia aí os meandros da instituição. A gente quer trabalhar de maneira tranquila para dar resultado. A gente quer trabalhar. Em cima desse querer é o lema: gestão, participação e respeito? Exato. Então, nós queremos trazer para a universidade toda essa bagagem de gestão que a gente conseguiu desenvolver ao longo dos anos. Tá? A Amazonprev é um cartão de visita. Eu digo para as pessoas assim: conversem com os servidores da Amazonprev, com os comissionados, com os efetivos, conversem até com as pessoas que eram contratadas lá pelas empresas, ou seja, pelo pessoal da limpeza, da portaria. Vocês, os terceirizados. Os terceirizados, exatamente. Que aí vocês vão perceber como a gente conseguiu fazer essa gestão compartilhada. Por isso que eu digo, é gestão com participação e, sobretudo, com respeito. As pessoas precisam ser respeitadas de maneira a nós compreendermos as suas humanidades, nós compreendermos as suas necessidades, porque só assim a gente consegue avançar. Ninguém é dono da razão, ninguém é dono da verdade, e eu digo, ninguém faz gestão sozinho, eu repito. André, invariavelmente, quando se referirem a você, vão se lembrar dessa ótima gestão que você fez na Amazonprev, que né, ligada ao governo do Estado. Você tem apoio do governador, do governo do Estado, alguma coisa assim? Bem, é uma pergunta muito, muito bacana, porque é o seguinte: eu tenho um bom relacionamento com o governador, claro, mas eu não sou o candidato do governo. Eu sou o candidato da comunidade acadêmica da UEA que me procurou para esse pleito, né? Então, assim, eu quero deixar claro que o apoio que eu tenho é o apoio da comunidade. Tá? Claro, independente de quem for o governador, a gente vai ter que ter um bom relacionamento, porque é um relacionamento institucional da universidade, sobretudo. Né? E eu tenho, claro, um bom relacionamento, fui secretário durante 3 anos, inegável. Tá? Mas eu sou um candidato da comunidade acadêmica que quer que nós estejamos aí à frente dessa luta, dessa batalha. Antes da gente discorrer ainda sobre a UEA mais aprofundadamente, vamos a uma outra perguntinha rápida, né? Você é coordenador dos cursos de segurança. Nesse sentido, tem contato com o governo federal. O que pode ser falado em relação a isso? Bem, sou coordenador. Na verdade, a minha história com a segurança pública é uma história muito longa, né? Eu trabalhei na Polícia Civil em 2007, tá? Desculpa, na Secretaria de Segurança em 2007, na Polícia Civil em 2012, tá? E depois disso comecei a pesquisar na área. Então eu fui coordenador durante muitos anos do mestrado em segurança pública. Aí o pessoal fala só segurança pública, né? Mas a nossa visão de segurança pública, ela passa pela complementação do nome do curso, que é enxergar a segurança pública com cidadania e com direitos humanos. Então, tem gente querendo me colocar uma pecha aí de bolsonarista, uma série de outras situações, enfim, só pelo simples fato de eu ter coordenado o curso, né? E coordenar agora o curso de aperfeiçoamento de oficiais da Polícia Militar. Então, o que a gente sempre passa para os nossos alunos é exatamente isso, é construir uma segurança pública comunitária, uma segurança pública voltada para as pessoas, uma segurança pública humanitária. Né? Esse negócio de tiro, porrada e bomba, né, não dá certo. Isso aí já está provado. Comprovadamente. Não dá certo. Então, é uma política dialogada. Claro que medidas repressivas, em algum momento, elas precisam ser tomadas por cumprimento da lei, efetivamente. Mas as medidas de prevenção, elas são as medidas que mais dão resultado. Né? Então, existe uma série de estudos no mundo todo, Estados Unidos, Europa, que provam, né, que essa tese que a prevenção é o melhor caminho. Tá? Então, a prevenção ela deve ser, como tudo na vida, a base, o início, para que nós minimizemos esses processos de medidas corretivas. Então, essas pechas que gostam de colocar, mais uma vez, é que nem a outra situação lá, né? É mais desespero do que outra coisa. Muito bem. Eu sempre falo, quando a gente está nas entrevistas aqui, da nossa experiência de vida. Né? Meu pai sempre dizia: de vez em quando, por mais que nós amemos, nós temos que mostrar os dentes, né, que é para colocar ordem na casa. Bem, você está se propondo a dirigir uma instituição que tem um orçamento previsto de 683 milhões, é isso? Exatamente. 683 milhões para o tamanho da UEA. Vai ter que praticar muito a economia. Né? A gente sabe que tudo é muito caro, é tudo muito dispendioso. Como é que você pretende melhorar a UEA, principalmente no interior do Estado, onde a carência de tudo é maior, com esse recurso limitado?
Bem, primeiramente nós temos que trabalhar uma otimização do gasto público, né? Uma otimização dos gastos da universidade. Sobretudo, gastar de forma muito mais eficiente e planejada. Então, a gente precisa, por exemplo, conceber cursos, conceber os laboratórios de maneira muito precisa para que os erros sejam diminuídos e o desperdício de recurso aí ele venha a não acontecer ou ser minimizado na maior condição possível, né? A partir daí, a gente também tem que pensar em outras fontes de arrecadação para a universidade, aumentar a receita, né? Então, aumentando a receita e diminuindo os custos, a gente consegue ampliar os investimentos na universidade, sobretudo no interior. O interior do estado do Amazonas, os municípios, os alunos podem estar assistindo agora, eles vão ser testemunhas desse processo. Tá? Os prédios estão, em sua maioria, com problemas infraestruturais, os laboratórios estão carentes aí de equipamentos, curso de produção pesqueira precisando de laboratório, o curso de alimentos precisando de laboratório, o curso de agroecologia precisando de laboratório, né? Curso de geografia também. Então, os cursos que têm essa vocação, que têm que ir para o laboratório, que têm que testar, que têm que fazer dentro do laboratório as suas atividades, eles são muito carentes. Então, tem, em alguns municípios aí, uma infraestrutura boa, mas, em compensação, não tem aluno, não tem professor, não tem curso funcionando. Então, são essas dicotomias, esses paradoxos que nós precisamos reverter. Uhum. Tá? Uma outra coisa, o acesso à internet. A ESTE tem, a Escola Superior de Tecnologia da Universidade, tem todo um planejamento bem desenvolvido, né, pela equipe do professor Jucimar, que assim, consegue compreender, por exemplo, como resolver determinados problemas de internet, de link de internet no interior. Isso precisa ser executado a contento. A gente tem que fazer esse link com a Escola de Tecnologia para que as coisas possam avançar, né? Então, trabalhar a internet do interior hoje é, sobretudo, algo importantíssimo. Mas aí você pode perguntar, vocês vão focar só no interior? Não, evidentemente nós vamos focar na capital também. Contudo, o interior ele precisa de um olhar mais aguçado, tá? Principalmente agora. Não dá para ir para o interior só o que sobra, como aconteceu durante muito tempo. Sim, com certeza. Nós temos que fazer investimentos conscientes para que o interior possa se desenvolver por meio da educação. Tá? Agora, a capital também tem um papel muito importante nesse processo. E os cursos aqui na capital padecem, por incrível que pareça, de problemas muito semelhantes de infraestrutura, de laboratório, e que precisam ser corrigidos por meio aí dos nossos investimentos. André, a gente, assim que eu saí dos veículos de comunicação, os maiores e tal, eu passei alguns anos viajando pelo interior. A UEA já estava presente. E a gente, por sermos jornalistas, né, e agradecer aí a presença da nossa querida amiga Shirley Assis, que, quando eu comecei a minha carreira, foi uma das pessoas que mais me ensinou, a Shirley. Nunca disse isso. Se eu nunca disse pessoalmente, o que eu já disse, eu estou falando publicamente, muito obrigado por tudo. Então, a gente andando pelo interior, a gente vê que eles têm o anseio do curso superior, primeiramente, já está lá, mas nem sempre os cursos que estão lá é aquele curso que eles sonhavam. Por exemplo, em Tabatinga eu tenho um primo que estuda antropologia. Tem a possibilidade, ou tem essa previsão de ampliar o leque de cursos no interior do Amazonas? Nós precisamos ampliar. Nós temos que fazer isso. Mas a gente tem que fazer isso de forma estruturada, como eu falei ainda há pouco, de forma cirúrgica, pontual, tá? Para que a gente possa avançar no interior do estado do Amazonas. Eu vou falar um termo aqui, de certa forma, técnico, né? Mas é preciso esclarecer. Existe uma corrente de pensamento dentro da economia, que é a corrente neo-schumpeteriana, que vem de um pesquisador chamado Joseph Schumpeter, né? Ela diz o seguinte: eu tenho vários artigos publicados sobre essa perspectiva da gestão da aprendizagem tecnológica. Tá? Publiquei esses artigos a partir de 2006, quando eu fiz o meu mestrado, e a gente veio publicando isso ao longo dos anos. Então, a minha tese de doutorado, que fala sobre gestão e fala sobre desenvolvimento econômico por meio da educação, ela passa sobre essa perspectiva em um dado momento, para a concepção de políticas públicas na área de educação. Então, assim, o que é o neo-schumpeterianismo? É você mudar um pouco a ótica. Você acha, eu vou falar de uma forma bem sucinta, bem resumida, até para não ser enfadonho, mas assim, não é a economia que desenvolve a tecnologia. Existe um ciclo virtuoso que parte do desenvolvimento tecnológico.
é o desenvolvimento de tecnologias que tem proporcionado, principalmente aos países mais desenvolvidos, o desenvolvimento econômico. Por exemplo, a Inglaterra virou, né, o berço do capitalismo moderno porque desenvolveram a tecnologia da máquina de tear lá no final do século XVIII. Né? Então, assim, a partir daí, o desenvolvimento tecnológico tem angariado o desenvolvimento econômico. Sim. Por exemplo, na Coreia do Sul, né, que é um dos países mais desenvolvidos do mundo em termos tecnológicos, no Japão, nos Estados Unidos, na Europa como um todo. Então, a gente precisa olhar para o interior do estado do Amazonas, né, e para a capital do estado do Amazonas sobre uma ótica, sobre uma perspectiva em que nós temos que desenvolver tecnologias aqui. Desenvolver tecnologias que nos coloquem, como fala o professor Paulo Figueiredo, né, o professor Paulo Figueiredo, da Fundação Getúlio Vargas do Rio, da EBAP, Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas, ele diz o seguinte: nós temos que criar uma fronteira, estar, na verdade, na fronteira tecnológica, está sempre criando fronteira, rompendo essa fronteira e criando uma nova fronteira. Assumir, né, os riscos da vanguarda. Exatamente, assumir os riscos da vanguarda. Agora, para que isso aconteça, tem que haver investimento em pesquisa. E esse investimento ele também passa por uma boa formação, passa pelo ensino. E esse investimento também passa pela extensão dentro dessa relação entre a universidade e a sociedade. Então, a gente tem que pensar dessa forma, a gente tem que começar a conceber as políticas públicas dessa maneira para que a gente possa olhar para o interior de uma forma mais contundente, para que nós consigamos sim desenvolver de forma sustentável o interior do estado do Amazonas. O Amazonas ele passa, nesse momento, né, por essa tremedeira, por conta da redução linear do IPI, que coloca em risco a Zona Franca de uma maneira. E a gente está falando da UEA, tão ampla e tão necessária para o desenvolvimento social, humano. Seria a UEA essa porta, uma nova dimensão para o Amazonas deixar de ser tão dependente da Zona Franca de Manaus? Com certeza. O desenvolvimento econômico do Estado, sobremaneira, tá? Não tem como a gente pensar no desenvolvimento do nosso Estado se não for por matrizes econômicas pautadas em produtos daqui da região e serviços que a gente possa prestar. Né? A gente tem um potencial bioeconômico aqui fantástico, enorme. O mundo todo vem pesquisar aqui. Agora, nós temos que ser os atores principais desse processo. Nós estamos sendo coadjuvantes. Tem gente que pesquisa produtos daqui, né, para desenvolver lá fora. Para desenvolver lá fora. A gente tem que pesquisar isso aqui dentro. Desenvolver uma indústria de fármacos aqui na região, mas uma indústria pujante, é primordial para que a gente possa avançar. Então, a UEA, ela torna-se nesse processo, né, como as outras universidades aqui da região, o IFAM, lá a nossa antiga Escola Técnica Federal do Amazonas, a própria UFAM, né, o INPA, o Instituto de Pesquisa da Amazônia, de forma integrada, para que nós desenvolvamos a nossa região por meio do desenvolvimento de pesquisas dessa monta. Então, assim, mudar a nossa matriz econômica passa pelo desenvolvimento de novas tecnologias aqui na região, e a Universidade do Estado do Amazonas deve sim ter um papel pujante e preponderante nesse processo. Olha, o desenvolvimento com certeza é muito necessário, mas a gente já tem exemplo de algumas coisas que já poderiam ser, né, utilizadas. Em Novo Airão tem uma usina de extração de óleos minerais, um investimento milionário que eu tive a oportunidade de conhecer quando eu trabalhava na CEPRO. Temos aí a piscicultura, que deveria ser muito forte. Um abraço ao pessoal que mora no Paraná, mora no Espírito Santo. Eu recebi a imagem, na última terça-feira, de uma curimatã, lá no Paraná. Esse peixe está sendo comprado de Tocantins, e não nosso. Ou seja, nós temos uma potencialidade gigantesca. Quero mandar um abraço aqui para o seu Igor Tomás Munhoz Sanches, que é o diretor-presidente do IDAM, que é um cara muito ligado à pesca, e nós somos amigos de infância, e ele sempre fala: meu irmão, a piscicultura era para sustentar metade do Estado, né, pela nossa vocação, pelos nossos peixes, que são maravilhosos. Os cursos voltados para isso dentro da UEA poderiam ser, o resultado dessas pesquisas de extensão poderiam ser melhor aproveitadas pela sociedade. Como é que a gente faz isso?
pegar esse resultado das pesquisas e fomentar isso junto aos empreendedores? Por onde passa tudo isso? Bem, nós temos na Universidade Federal do Amazonas o curso de Engenharia de Pesca, já há muitos anos, né? E na Universidade do Estado nós temos um curso de Tecnologia em Produção Pesqueira, que comunica, dialoga muito dentro dessa perspectiva do agronegócio, em especial da piscicultura, né? Esses cursos dialogam entre si e as universidades dialogam entre si no desenvolvimento dessas pesquisas, né? Juntamente com o próprio Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, com o INPA. O que eu quero dizer com isso? Aqui na região, nós estamos conseguindo formar um capital humano nessa área muito grande. E aqui eu quero deixar o meu abraço ao professor Marcos Amorim, que é o coordenador do curso de Tecnologia em Produção Pesqueira, que tem feito um trabalho aí de longa data, brilhante, eu quero dizer, na nossa região, e desenvolvido o curso dentro do interior do estado do Amazonas. Então, assim, hoje, o agronegócio ele precisa ser estimulado. Né? O estado do Amazonas ele tem buscado, ao longo dos anos, ser um facilitador do agronegócio. Né? Então, a gente tem que unir isso. O estímulo ao agronegócio, o empresário agrícola ele não pode encontrar barreiras, sobretudo barreiras que o impeçam de abrir o negócio, mas ele deve ser estimulado a ter ali um desenvolvimento do seu negócio a partir do auxílio do Estado e também do capital humano que vai compor ali o seu staff de pessoas a trabalhar. Não adianta investir tanto na estrutura se não tiver quem trabalhe. Ou não adianta eu ter quem trabalhe e não ter a estrutura. E isso passa por vários cursos. Né? Então, assim, tem cursos que aconteceram, e por isso que a universidade ele tem esse papel volante muito importante, por exemplo, de cursos que são colocados no município em um dado momento, depois que forma a primeira turma, ele sai daquele município, vai para outro município. Isso é importante, né? Para que a gente tenha uma ampla formação em diversas áreas do conhecimento nos municípios, né? E a gente tenha um capital humano preparado ali, para que a gente não tenha todo mundo formado num único curso e não tenha como absorver. Então, essa comunicação, essa interlocução é extremamente importante para que a política econômica do Estado como um todo ela seja bem planejada. Né? E aí está, mais uma vez, o reforço de que a universidade ela precisa dialogar com o governo do Estado de uma maneira muito grande, né? Para que essas políticas possam avançar, para que as questões dentro da universidade também, né, elas possam vir a tempo e a ordem. Para o professor só se preocupar mesmo em dar a aula, fazer a pesquisa, porque as outras questões já estão resolvidas. Muito bem. Gente, vocês estão acompanhando a gente aqui pelos portais associados. O link está disponível aí, se você está chegando agora para acompanhar a nossa entrevista. Esse é o programa Política e Poder. Nós somos os portais associados e temos a obrigação de levar a verdade até você do jeito que ela é, reta e sem curvas. Agora eu vou falar rapidamente aqui dos nossos portais. Nós somos 21 portais, vou falar alguns que estão aqui, que é para você localizar, seguir, e se você estiver acompanhando o nosso trabalho e quiser mandar a pergunta ou a sugestão, se nós não respondermos, já vai ficar como sugestão para a próxima. Portal Caboclo, Portal Foco Amazônico, Uno Mídias, Portal Flagrante, Portal Acontece no Amazonas, amazonasrepórter.com.br, Amazonas Hoje, Cabocla News, da nossa amiga Natália, que está aqui acompanhando a entrevista, O Ajuricaba, Opinião Manauara, do Mário Jorge, que também está aqui, Amazona Pix, Diário do Beiradão, O Chefão da Notícia, nosso amigo Etelvino, que também está aqui, Amazonas Forte, Mura News, do Antônio, Impacto, Amazônia Mídia, Amazônia Realidade. Como eu disse anteriormente, nós temos a obrigação de levar a verdade como ela é, reta e sem curvas. Voltando aqui, André, a gente falou muito da universidade ser um escape econômico, né, para o Amazonas, que enfrenta essa turbulência aí. Aliás, enfrenta há muito tempo essa turbulência por conta da dependência que nós temos da Zona Franca de Manaus, que não é tudo, mas é quase a metade do bolo, né, pela sua importância. Mas a UEA, ela não é só curso voltado para o desenvolvimento do que a gente já falou. Tem medicina, tem direito, tem sociologia, tem antropologia. Esses cursos eles estão muito ligados ao desenvolvimento social, urbano, na cidade. Essas pessoas, depois que estudam, elas têm um mercado de trabalho garantido?
no nosso estado? Bem, mercado de trabalho não tem garantido para nenhuma profissão hoje, né? Tem que correr atrás. Tem que correr atrás. Assim, algumas, claro, tem muito mais oferta no mercado de trabalho do que outros. Por exemplo, o curso de informática, nos nossos cursos da área de engenharia de computação, hoje o aluno não está nem terminando o curso, ele já tem aí um direcionamento, né, de empresas que querem aquele profissional. Então, isso é muito legal. Mas, assim, outros cursos não têm tanta aderência, mas eu acredito que para o bom profissional, para aquele profissional que se dedica, para aquele profissional que se destaca, sempre vai ter mercado, né? Então, não adianta dizer assim, eu estudei na UEA, eu estudei em qualquer outro lugar, o meu emprego está garantido. Não. Isso vai depender muito do profissional que está saindo, de como ele se capacitou, de como ele buscou o conhecimento. E a universidade ela tem que dar essa base, ela tem que dar esse suporte para que o aluno que queira, de fato, buscar esse engrandecimento, ele consiga da melhor forma possível. Então, a universidade ela tem que ser uma facilitadora nesse processo em todos os caminhos, né? Seja na medicina, seja na odontologia, seja na enfermagem, seja na administração, na economia, na contabilidade, enfim. Em todos os cursos que a universidade oferece, tem que ter estrutura. E eu faço esse contraponto e digo aos alunos, olhem para o local onde vocês estão estudando hoje, né? Quando a aula presencial agora retomar. Olhem para o prédio, olhem para as condições, como é que elas estão sendo postas. Então, a gente tem muito a melhorar, né? A gente tem muito a avançar. Tá? E, principalmente, com as estruturas do curso, com os livros, com a bibliografia que tem que estar atualizada, né? Então, tudo isso precisa ser revisto. Esse período de pandemia que colocou os alunos a estudarem à distância causou um prejuízo muito grande no seu ponto de vista, tipo curso de Direito, curso de Administração, que são muito densos, tem muito conteúdo. Com certeza seria melhor presencialmente, mas houveram essas limitações. O prejuízo é muito grande, depende muito do aluno, do esforço dos professores. Olha, por muito que... E aí foi uma medida que teve que, de fato, ser tomada, porque não tinha outra condição, né? Foi uma medida emergencial que a universidade teve que adotar com base nessa questão pandêmica. E, assim, é o ideal? Claro que não é o ideal, mas foi o possível dentro das condições que estavam postas, né? Para o mundo todo. Todo mundo teve que se adaptar, tá? Mas as aulas vão voltar agora presencialmente, elas já voltaram virtualmente, tá? Elas vão voltar presencialmente, tá? E essas questões vão ser amenizadas. Mas, quando os alunos voltarem, eles precisam voltar, né, para um espaço, para um lugar que, de fato, tem aí a questão do grande estímulo, né, que o aluno se sente estimulado a estudar e a buscar o conhecimento. Então, a universidade tem que ser um grande campo de aprendizagem, né, e nós precisamos estar preparados para isso, né? A universidade hoje ela precisa avançar sobre diversos aspectos, justamente para que, nas várias áreas que compõem a universidade, nós possamos auxiliar o Estado na promoção de políticas públicas. Eu falei aqui da questão do desenvolvimento econômico, mas, por exemplo, nós precisamos pensar a política pública com auxílio do mestrado em segurança pública, cidadania e direitos humanos. Nós temos que pensar nas políticas de saúde com os cursos da saúde. Nós temos que pensar nas políticas do interior, sobretudo como um todo, com as pessoas do interior, né? Porque só quem vive que sabe essas realidades. E eu ainda digo mais, né? Nós não temos que fazer pacotes prontos. Até nas políticas da universidade não tem como. Nós temos que conhecer as tipicidades de cada região. O que serve para Tabatinga, né, não serve para São Gabriel. Ou pode não servir, na verdade, por conta da dinâmica civilizacional, da cultura, das necessidades que cada município tem, de fato. Eu já ouvi gente dizendo, com uma forma muito preconceituosa, que os municípios no Amazonas são todos iguais. E não é. Não. A gente que visita o interior, a gente sabe que é bem diferente. Eu faço uma simples comparação. Compara Apuí com São Gabriel da Cachoeira. Então, assim, Apuí é um município mais recente, que tem uma população que veio por meio de uma reforma agrária para a nossa região, que tem uma cultura extrativista lá, que impulsiona o município. Enquanto São Gabriel, nós temos aí praticamente toda a população indígena. Então, assim, a gente tem que olhar para esses lugares, assim, respeitando essas questões. Respeitando essas questões, a gente respeita as necessidades. E essas pessoas precisam participar da gestão. Essa gestão, nós tomamos um choque, que eu digo assim, o Brasil tomou um choque quando, em 2017, de uma hora para outra, assumiu a presidência da República uma pessoa na qual
nós não votamos, né? Nós votamos no cabeça de chave, que era a Dilma, né? E aí o Temer assumiu. Você tem uma pessoa que lhe acompanha, que é a professora doutora Kátia Nascimento Couceiro. Falar um pouco dela, que é para todo mundo saber quem é que está nessa batalha aí, né? Vamos lá, a professora Kátia é uma amiga, uma pessoa que tem um conhecimento, ela é cardiologista, tem um conhecimento na área da saúde muito grande, tá? Ela é doutora, é uma pessoa que trabalha com internato, que tem pesquisa, né, desenvolvida também, tem uma grande atuação dentro da universidade com os alunos. E, mas, assim, ela tem um perfil muito legal de trabalho, ela é uma pessoa de trabalho. Quando nós estávamos definindo, né, quem vinha concorrer comigo, quem vinha assumir essa responsabilidade de concorrer, porque é uma responsabilidade muito grande, a gente abre mão de muita coisa para concorrer à eleição e vai abrir mão de mais coisa para gerir a universidade. Eu pensei em alguém que realmente pudesse se dedicar. A Kátia tem consultório, a Kátia tem um monte de coisa, ela falou, eu abro mão, eu quero uma universidade diferente, do jeito que está eu não quero continuar. Eu não quero que a universidade continue dessa forma. Então, quando essa fala dela mexeu muito comigo, né? Uma pessoa que tem a vida financeira estabilizada, uma pessoa que realmente não, de uma curta análise, não precisaria estar passando por isso, né? Ela está junto comigo, carregando o piano, dividindo as coisas comigo. Então, tem um trabalho acadêmico dentro da universidade muito legal e veio aqui arregaçar as mangas, né? Então, é uma pessoa que quer aprender, que tem uma vontade de aprender muito grande. Eu acho que isso, quando a gente é soberbo, a gente diz bem assim, não, eu sei de tudo, eu sou o melhor, eu não preciso de ninguém, não tem ninguém que possa me substituir. Agora, quando a gente é humilde e diz assim, eu aprendo todos os dias, e qualquer pessoa, até sem diploma, gente, né, a pessoa pode ensinar para a gente pela sua experiência de vida, né, e eu digo muito, nós somos eternos aprendizes. Né? Então, o Zogaíbe é do teu pai ou da tua mãe? Do meu pai. Mandar no nome do seu Berg Zogaíbe um abraço a todo mundo da Escola Técnica Federal do Amazonas, uma instituição secular e que nessa pandemia sofreu bastante porque perdeu muitos funcionários, muitos alunos, e nós ficamos muito felizes com a recuperação do Berg, que é seu pai, foi meu professor e continua sendo meu amigo. E em relação ao que a professora Kátia falou, essa vontade de colaborar com a educação, a minha mãe também é professora, a professora Nair Castro. Ela diz que é um sacerdócio que você pode fazer qualquer coisa, mas quando aparece um sobrinho, um neto, ela quer sentar e ela quer contribuir, né? Então, isso é muito importante. E, em relação a desenvolvimento, não tenho como fugir da pauta do esporte, porque eu sou do esporte. A UEA... Nós somos, né? Nós somos do esporte. A UEA pode contribuir muito mais, não pode, com o nosso esporte, no sentido de desenvolvimento. Eu tenho um primo chamado Pórcio Castelo Branco, que é ligado à Universidade Federal do Amazonas, que ele desenvolve uma pesquisa, está concluindo o doutorado dele, na inclusão das pessoas portadoras de deficiência, eu não sei se essa expressão é correta, porque muda muito, ou das pessoas deficientes, com o esporte. Tem isso no teu planejamento? Tem. Nós queremos integrar, inclusive, os alunos dentro desse processo, não só os alunos de educação física no processo de formação. Hoje o professor Jefferson Jurema e o professor Clailton, que estão nos apoiando nessa caminhada, nos ajudaram bastante no processo de construção das nossas políticas para os alunos e para os servidores. Eles têm trabalhado com uma série de perspectivas com relação a isso, desde a época em que eu fui pró-reitor de extensão na universidade. Então, eles vieram somar conosco nesse sentido e propuseram uma série de situações que estão no nosso plano de gestão. Então, eu sou do esporte, sou faixa preta de jiu-jitsu 2º grau, né, joguei handebol na escola técnica, né, também joguei futebol. Então, assim, a gente que vem do esporte, a gente sabe o quanto o esporte é importante na formação das pessoas, principalmente na formação do caráter, para a gente aprender a ganhar, para a gente aprender a perder, né? Quando a gente quer... Manter sempre a postura. A postura, exatamente. Então, assim, quando a gente quer competir, a gente não briga para tirar o adversário, a gente briga para ganhar. Né? A gente não pede para o juiz, olha, eu não quero lutar com esse cara não, que ele é forte. Não, eu vou lutar. E se eu ganhar bem, se eu perder bem também, eu vou estudar mais, vou aprimorar mais para que eu possa
engrandecer ali e tentar vencer numa próxima oportunidade. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a UEA tem um papel importante nesse processo, não só na formação, mas nós temos que integrar, como eu falei ainda há pouco, essa questão de formação com as nossas políticas. Então, nós temos que ter uma ponte, a UEA precisa ser essa ponte, a UEA precisa ajudar o governo do Estado nesse processo. Tá? A UEA precisa ser esse elo de ligação entre a academia e o resultado. A partir do momento que houver essa integração, eu tenho certeza que a universidade vai avançar. Então, nós temos políticas para os alunos, não só para a formação, como eu disse, do pessoal da educação física, sim, mas para que o atleta que é aluno, ou aluno que é atleta, ele consiga ter condições de competir, que ele possa treinar dentro da universidade, sim, e que ele leve o nome da universidade e do Estado do Amazonas, né, o nome de uma universidade com boa formação esportiva para todo o país. Então, nós temos que criar essas condições dentro da universidade para a capital e, repito, para o interior do Estado do Amazonas. Nós temos excelentes atletas no interior do Estado do Amazonas que não têm a mínima oportunidade. Então, assim, eu vi uma corrida de rua uma vez em Parintins, que foi muita gente daqui de Manaus para lá, né? Uma corrida ciclística, perdão. E aí, o que aconteceu? Tinha gente que tinha bicicleta lá de 20, 30, 40 mil reais. Quem ganhou, na verdade, ficou em segundo lugar, foi um rapaz lá de Parintins, que tinha uma bicicleta, praticamente uma barra forte. Então a vitória foi dele, né? A vitória foi dele. Então eu vi assim, gente, esse cara ele é um talento que está sendo desperdiçado. E assim tem vários esportes, né? E a universidade ela pode sim colaborar com esse processo, integrado com a Fundação Vila Olímpica de alto rendimento, né? Então, ter esse processo todo aí bem alicerçado é fundamental. André, e o turismo? Nós temos uma potencialidade gigantesca com o turismo que, ao meu ver, não é explorada, ou explorado, como queira, da forma como poderia. Quer dizer, se a gente obtém algum ganho com o turismo, isso poderia ser multiplicado, a gente não sabe por quanto, porque tem um turismo de negócio, tem um turismo de... Enfim... Como é que está no planejamento explorar essa área do turismo dentro da universidade? Um abraço a todos os alunos hoje da Universidade Estadual do Amazonas, no nome do meu filho, ele está formando em administração, o mesmo curso que você fez lá, na Wilson Filho. O turismo, eu vejo que é uma riqueza gigantesca, tem países que vivem principalmente do turismo, como a República Dominicana. A Jamaica vive do esporte, mas a República Dominicana vive muito do turismo. A UEA tem esse olhar especial para esse curso de turismo. A sociedade precisa. Como é que nós estamos planejando isso? Já teve esse pensamento perspicaz aí em relação a isso? Olha, nós temos excelentes profissionais de turismo na nossa região, né? No nosso estado. E principalmente na nossa Universidade do Estado do Amazonas. O curso de turismo aqui é excelente. Nós temos pessoas de renome, inclusive nacional e internacional, dentro do nosso curso de turismo, que funciona na Escola de Artes e Turismo, na ESAD. Então, nós temos que começar a conceber, inclusive, programas para formação, né, do turismólogo, que possa engrandecer não só a formação do turismólogo, mas, além disso, para que nós consigamos fazer, como eu disse ainda há pouco, o link entre o curso e a sociedade. A integração. Né? Esse processo de integração ele precisa ser potencializado, principalmente sobre os aspectos da extensão, tá? Para a formação de pessoas, de agentes na sociedade, que possam desenvolver esses potenciais econômicos e criar uma rede de turismo na nossa região. Tá? Vamos lá, a gente viaja para os Lençóis Maranhenses, por exemplo, aqui para usar como exemplo, né? Aqui no Maranhão, que é um estado próximo nosso, aqui é o primeiro estado do Nordeste, né? Bem ao lado do Pará. Bem ao lado do Pará. E aí você chega, por exemplo, em Barreirinhas, lá saindo de São Luís, e você olha assim, pô, não tem muita coisa aqui de infraestrutura, mas tem toda uma rede associada de turismo para aquela região, né? Que faz com que a gente consiga chegar lá a tempo e a ordem, como eu costumo dizer. A gente precisa disso aqui no nosso estado. E quando você vai conversar com o cara lá na ponta, ele fala, não, é que eu fiz um curso na UEMA, na Universidade do Estado do Maranhão. Ele fez um curso de extensão. O guia de turismo lá,
Ele fez um curso de extensão na universidade. Mesmo que ele tenha iniciado aleatoriamente, ele se especializou. Ele foi capacitado. E você vê que ele tem uma boa formação. Né? Então, isso mostra o processo de integração do curso com a sociedade. Que a gente precisa desenvolver aqui. Não é só formar bem o turismólogo, mas, além disso, é toda essa cadeia no entorno do turismo que possa fazer com que nós desenvolvamos o turismo na nossa região. E é lindo. Eu sou um apaixonado pelo nosso estado. Gosta de pescar? Gosto de pescar e pesco muito com meu pai. Né? Meu pai sempre gostou, tu sabes disso, sempre gostou de pescar. E a gente tem praticado... Agora nem tanto, por conta da pandemia, a gente resolveu se resguardar, até porque ele teve um problema muito sério de saúde. Né? Ele pegou Covid, quase faleceu. Então a gente ficou mais resguardado com relação a essas situações. E a gente gosta de praticar pesca esportiva, né? Pescar, devolver o animal para o rio, isso é muito importante para a gente, tá? Então, contribui sem machucar, né? Exatamente, ter todo o cuidado, inclusive com peixe, né? Então, falou de pescado, eu sou um apaixonado, como eu sou apaixonado pela nossa região. Então, eu digo assim, vamos lá, falando do turismo, não é só essas questões do turismo, da pesca, que é muito importante também, mas de conhecer a nossa região. Digo lá, sei lá, Barcelos. É lindo Barcelos. Um potencial na pesca. As praias de Barcelos são fantásticas. A gente vai em São Gabriel da Cachoeira, vendo as montanhas lá, a Bela Adormecida, vendo ali a frente da cidade. Gente, aquilo precisa ser explorado. Sustentavelmente explorado, para que a gente possa mostrar. Ali é lindo demais. Então, assim, eu citei 2 exemplos aqui, mas todos os nossos municípios eles têm alguma coisa a oferecer, alguma coisa a mostrar. E a gente precisa trabalhar isso de uma maneira muito mais organizada, com muita metodologia e com muita ciência. Bem, vamos falar especificamente agora, nos finalmente, sobre a eleição. A eleição ocorre no dia 23, né? A campanha termina no dia 20, é isso? Isso. Todos os alunos votam, todos os servidores votam. O que é mais difícil, fazer a campanha ou chegar a todo mundo que é da UEA? Eu me arrisquei uma vez como candidato a vereador, e 2 anos depois, eu encontrei amigos que diziam, pô, bicho, tu foi candidato? Eu nem sabia. Né? E a gente sabe que quando não é obrigatório o voto, muita gente deixa de votar. Né? Como é que está a campanha? A gente vai falar sobre o que aconteceu com as faixas. Como é que está a campanha? Bem, do nosso lado, nós temos trabalhado com muito afinco, trabalhando de forma propositiva, nós estamos pedindo voto, nós estamos tentando sensibilizar as pessoas a irem votar no dia da eleição, né, apresentando o nosso plano que foi construído de forma cooperativa. Várias mãos construíram o nosso plano, tanto da capital como do interior. Né, e a gente tem mostrado para as pessoas que esse plano que está sendo apresentado é um ponto de partida e não um ponto de chegada, eu digo muito isso. Porque o plano ele precisa ser reformulado, não é uma receita de bolo, não é uma caixinha fechada, é um plano que foi construído por várias pessoas, de várias escolas. Então, todas as escolas, de alguma forma, puderam cooperar. Né? Então, a gente precisa avançar nesse processo e está avançando bem. A aceitação está sendo muito boa, tá? Porque não é um plano que saiu da cabeça do André Zogaíba, é um plano que foi construído na base. Tá? Com muitas pessoas colaborando. Exatamente. Então, a base é que dá a nossa sustentação. E a gente tem tentado fazer aí uma campanha limpa, né? Assim, sem agredir o nosso adversário, porque nós somos adversários nesse momento em particular, mas, sobretudo, nós somos amigos. Nós estamos divergindo em um dado momento sobre questões de caráter eleitoral para a nossa universidade, mas nós somos amigos. Então, eu até digo, gente, pelo amor de Deus, não façam isso, não façam aquilo, sempre trabalhando de forma propositiva. Por falar nisso, antes da gente concluir, teve um episódio chato, né? Cortaram as faixas da chapa 19, que é do André e da professora Kátia. Como é que você encara isso? Você acha que está faltando um pouco mais de democracia nesse caso? Cortaram as suas faixas. A gente tem imagens aí, dá para colocar as imagens aí? Afinal de contas, uma campanha não é do vento, né? Tudo pago, com a melhor das intenções, aí as pessoas vão lá e rasgam. Aí, é uma coisa chata. O que você tem a dizer sobre isso aí? Olha, eu fico, de fato, muito triste, porque eu acho que não é por aí.
Mas eu tenho certeza, e eu quero aqui só fazer um parênteses, assim, eu tenho certeza que o professor Alcian ele não comunga desse tipo de pensamento e ele não vai tolerar esse tipo de atitude lá por parte do grupo deles. Tá? Assim como a gente tem feito uma campanha limpa, eles também têm tentado nos ajudar nesse processo. A gente conversou antes da eleição para que a gente tentasse transcorrer as coisas de uma forma. Eu chamei o Alcian para conversar, ele aceitou o convite. Nós sentamos junto, tomamos um café muito amistoso. Tá? E assim, a gente senta, a gente conversa, a gente é amigo, mas eu acho que esse tipo de atitude são de pessoas que não sabem o que é a democracia. Né? Elas veem um negócio e se sentem hostilizadas simplesmente com a presença de uma faixa. Né? Nós vivemos numa sociedade de extremos hoje. E a gente tem que ser mais tolerante. Isso é muito ruim, isso é muito ruim. Nós temos que trabalhar sem esse ódio. Eu vejo prints de algumas coisas que me mandam, de fake news, fazem fake news de mim, fazem fake news do Alcian. Tem que parar com esse tipo de coisa. Tá? Essas pessoas que discursam o ódio, tem que acabar com isso. É o tempo todo chamando isso ou aquilo. Então, assim, a gente não gosta de trabalhar dessa forma. Tá? Eu vim aqui para falar de mim, para falar da Chapa 19, mas lá do outro lado tem um cara que eu tenho que respeitar muito. Sim. Tá? Que eu respeito. E assim a gente vai, daqui a pouco acaba a eleição e nós vamos ganhar a eleição e vamos ter que governar para todo mundo dentro da universidade, até para quem não votou na gente. Então nós temos que trabalhar sem perseguir ninguém. Esse processo de perseguição é extremamente complicado. Nós temos que trabalhar para todos. Quem me conhece sabe que eu trabalho dessa forma. Então, realmente essa é uma situação que nos deixa muito tristes e eu tenho certeza que as medidas cabíveis serão tomadas pela comissão eleitoral. Eu acho que vale o alerta, né? Vale o registro, primeiramente, porque, assim como você tem pessoas, muitas pessoas te apoiando, o outro lado também deve ter, e as pessoas que estão à frente não conseguem dominar todo mundo assim de uma forma instantânea. Então, vale o registro, a campanha tem que ser limpa, a disputa tem que ser com conteúdo, né, no campo das ideias. André, nós tivemos há pouco um escândalo que envolveu aí o nome UEA, que foi em relação ao tráfico de órgãos, né? É um assunto bem delicado que está relacionado à segurança, que você também está muito ligado. O que falar em relação a essa questão de tráfico de órgãos? É um assunto bem amplo, porque colocou a UEA de uma forma não muito legal, na crista da onda. Né? E a gente, como a UEA é um patrimônio de todos nós amazonenses, a gente roga para que isso não aconteça mais. Né? Deve ter alguma coisa nesse planejamento aí. Como não era uma receita de bolo, quando surgiu, vamos pontear aqui, foi assim? Olha, essa situação, né, que envolve um professor da Universidade do Estado do Amazonas, ela precisa ainda, a gente não pode crucificar o professor, a imagem dele, a dedicação que ele deu para a universidade. É um cara que estudou bastante para ter o conhecimento que ele tem, né, sobre essas técnicas. Ele viajou para os Estados Unidos por conta própria para desenvolver uma série de técnicas dentro dessa questão aí da plastina, mas assim, não dá para criticar. A gente não sabe ainda quais são as situações que estão ao redor dessa questão, até porque ainda existe um processo de investigação em curso. Não é? Então não dá para que nós sejamos aqui os julgadores dessa ação, dessa atitude, sem conhecer de fato os fatos. Eu vejo que tem gente que que nem chegou a ler o inquérito, e está descendo aí as críticas de maneira muito pejorativa. Isso é ruim. Então, esses cancelamentos que acontecem hoje nas mídias sociais são muito complicados. Então, a gente tem que rever, inclusive, o nosso comportamento como sociedade. Agora, é fato que a universidade precisa melhorar, e eu não estou falando só sobre essa questão, tá? Como eu disse, ainda está num processo administrativo, né, que é um inquérito ainda, né? Então, esse inquérito está sendo promovido pela Polícia Federal, está acontecendo ainda, e eu não gostaria nem que nós falássemos sobre isso de forma pejorativa, porque ainda está num processo, ainda está no decurso. Tem que ter prudência. Tem que ter muita cautela e muita prudência. Então, aconteceu um fato, tem algumas situações aí que são relevantes, que precisam ser levadas em consideração, mas quem vai investigar é a polícia. E a universidade já está tomando as suas providências por meio de uma comissão sindicante. Né? Então, a gente tem que olhar para essas situações com esses olhos. Mas eu faço aqui uma crítica
que sobre outros aspectos a gente tem que melhorar a questão da segurança, sim, dentro da universidade, melhorar o fluxo dos processos dentro da universidade, instalar sistemas de vídeo monitoramento dentro das escolas da UEA, né? Não só isso, mas para que determinadas outras situações, em termos de segurança, não venham a ocorrer. Eu lembro que, há um tempo atrás, roubaram data shows da ESA, né? Roubaram, simplesmente instalaram o data show, alguns dias depois os data shows desapareceram. Misteriosamente sumiram. Então, assim, nós precisamos desses sistemas de vídeo monitoramento instalados e avançar em termos de segurança sobre diversos aspectos para a proteção do patrimônio da universidade e para a proteção das pessoas que frequentam a universidade. Então, isso precisa ser revisto e revisto urgentemente. Eu tive a oportunidade de entrevistar o que ainda é reitor, mas que era candidato na época, e ele abordou um tema que a administração da UEA estava atrelada a uma fundação, uma Muraqui. A Muraqui ainda faz parte, naquela época, foi 2016, eu acredito, ele disse que era muito dispendioso essa parceria. A UEA em si, ela precisa desse tipo de parceria para funcionar? Como é que é essa administração em relação a esses contratos com terceirizado, com fundação, com entidades? Olha, para dar maior celeridade à implementação de projetos, sobretudo de P&D, nós precisamos sim de fundações de apoio, mas as fundações, elas são fornecedores da universidade e não nossos clientes. Entendi. Então, nós precisamos trabalhar com as fundações de forma que as fundações possam agir em prol da universidade. Elas não têm que levar dinheiro da universidade, elas têm que trazer dinheiro para a universidade e ajudar a universidade na gestão desses recursos, né? Então, hoje a gente tem a Fundação Muraqui ainda lá, a FUEA ainda lá, né? E a gente a universidade tem tentado equacionar essas questões com essas fundações, e a gente precisa, de fato, otimizar esses processos para que a maior parte do recurso fique com a universidade e que a universidade ela tenha a condição de usar esse recurso da forma mais acertada possível. Olha, gente, nós estamos aqui numa conversa muito informativa, é muito conteúdo. Afinal de contas, tu praticou jiu-jitsu e estudou, fez mestrado, pós-graduação, doutorado. Rapaz, casei e ainda tive 3 filhos. 3 filhos. É uma vida corrida. E eu quero agradecer a tua presença, a presença da Shirley Assis e todo mundo que está acompanhando a gente aí. Fazer tuas considerações finais em relação a essa corrida, uma corrida eleitoral da UEA, que é tão importante para o nosso Amazonas. Quem sabe não seja... A UEA hoje depende do Distrito Industrial, mas pode ser a absolvição, né, a liberdade do Estado do Amazonas, né, se for do jeito que a gente conversou aqui, que é uma coisa a gente conversar, outra coisa é praticar lá, porque tem muitos fatores. Então, muito obrigado pela tua presença, faz as tuas considerações finais aí, e estamos aqui de portas abertas para um dia depois do dia 23. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui tecendo esse diálogo que foi muito, a meu ver, muito proveitoso. Eu acho que é bacana quando a gente bate um papo dentro da entrevista, isso acaba fazendo com que as coisas fluam com mais naturalidade. Mas, assim, quero agradecer mesmo a você, a todos os portais que estão aqui, e dizer que a gente construiu um projeto coletivo, um projeto de base, um projeto social para a nossa universidade, para que nós repensemos as nossas ações, para que a universidade realmente tenha a eficiência, a eficácia, a efetividade, para que ela seja tecnológica e para que ela seja voltada para a capital, mas também que ela tenha uma ação muito contundente, muito forte com o interior do nosso estado. E aí eu peço a você que está nos assistindo, aluno, técnico administrativo e professor, compare as nossas propostas, compare os nossos currículos, compare as nossas histórias, e você, eu tenho certeza que vai olhar com um olhar diferenciado para a nossa chapa 19. Eu tenho certeza que se você também olhar para o seu prédio, para o seu laboratório, para a sua sala de aula, você vai querer dar um tempo nessa continuidade, nesse continuismo, e vai querer mudança. Então, se você quer mudança para melhor, não esqueça, no dia 23 de março, vá votar, vote consciente e vote 19.
Gente, esse aqui foi o programa Política e Poder desse dia 3 de março de 2022. Conversamos com o André Zogaíbe. Muito obrigado. Eu sou faixa preta do Carioca. Há muito tempo eu larguei. Um abraço para todo mundo. Quero agradecer a participação de todos vocês. Muitos mandaram mensagens, como a gente estava vendo ali, e a gente espera que vocês continuem acompanhando o nosso trabalho. Nós somos os portais associados e temos a obrigação de levar a informação da maneira como ela é, verdadeira e sem curvas. Esperamos você numa próxima oportunidade e vamos buscar mais um assunto super interessante e importante para trazer informações para você. Até a próxima.